Mesmo com a promessa de negociação de um cessar-fogo, a Rússia não parou de atacar a Ucrânia. Mais do que isso, o país realizou a maior ofensiva aérea com drones contra os ucranianos na madrugada de sexta-feira, horas após uma conversa de telefone entre Donald Trump e Vladimir Putin. E diante desse cenário, o que pode acontecer daqui para frente? É o que a Camila Yunis conta agora pra gente. A fala do enviado especial da Casa Branca foi clara. Nas negociações entre Rússia e Ucrânia, é Moscou quem tem freado um acordo de cessar-fogo. O Kremlin foi rápido em rebater. No dia seguinte, o governo negou todas as acusações. Disse cumprir com todos os acordos e agradeceu aos americanos pela ajuda nas conversas de paz. As declarações vêm em um momento delicado do conflito. No mês de junho, a Rússia intensificou bombardeios e disparou o maior número de drones de longa distância do tipo Shahed contra o território ucraniano. Ao todo, foram 5.438 drones, quase 37% a mais que no mês anterior. E se por um lado os Estados Unidos podem estar culpando a Rússia, por outro o país também aumentou a pressão sobre a Ucrânia. Os norte-americanos suspenderam o envio de mísseis de defesa aérea para Kiev, incluindo os utilizados no sistema de defesa Patriot. A alegação do Pentágono é de que os estoques americanos estariam baixos, o que impossibilitaria novos envios. A Ucrânia não gostou e afirmou que a medida fortalece a ofensiva russa na região. Na avaliação dos Estados Unidos, a medida pode ser um acelerador para o fim da guerra. Mas, para os ucranianos, a suspensão pode levar a um futuro perigoso. O presidente Volodymyr Zelensky buscou agir rápido e pediu um aumento da cooperação de países europeus e da OTAN. Uma das respostas veio rápido. O país assinou com a Alemanha o primeiro contrato para a compra de mais de 500 drones Antonov 196, que devem ser entregues nos próximos meses. Para o professor de História Contemporânea da USP e especialista em Rússia, Ângelo Segrilo, os ataques entre os dois países e a corrida por armamentos é um sinal negativo para qualquer tipo de negociação de paz. A situação das negociações entre Rússia e Ucrânia é realmente estranha, né? E essa estranheza tem muito a ver com a maneira como elas iniciaram. Não foram os dois que se sentaram e quiseram conversar para resolver o problema. Eles foram praticamente trazidos meio que à força, né, entre aspas, para as negociações, né, através de pressão exterior do Trump. Então, já vieram com uma certa má vontade. E eu acho que dessas negociações, no nível atual, a não ser que se dê um salto qualitativo, não vai sair alguma solução para o conflito. Pode vir medidas paliativas, como essa troca de prisioneiros, né, a volta de soldados mortos, mas isso tem muito a ver com esse pecado original, né, de que as negociações não se iniciaram de uma maneira com os dois lados tentando encontrar uma solução, né, mas sendo trazido à mesa meio que à força. E por isso destoam, né, da ação dos dois governos. Esses avanços, né, esses ataques da Rússia fazem sentido no sentido dela tentar aproveitar o momento e esperar que talvez um momento de fraqueza maior da Ucrânia, principalmente se for forçada pelo Trump, possa significar que a Ucrânia finalmente faça concessões significativas para a Rússia, né, do ponto de vista russo. Em alguns lugares do mundo, a diplomacia ainda é uma esperança para resolver o conflito. Na última terça-feira, pela primeira vez em quase 3 anos, o presidente francês Emmanuel Macron telefonou para o líder russo Vladimir Putin. A conversa durou mais de 2 horas e teve como destaque a crise nuclear envolvendo o Irã. Mas a pauta da guerra no leste europeu também foi tratada pelos dois chefes de Estado. Do lado da Rússia, a resposta foi direta. O país acusa o Ocidente de ignorar os interesses de segurança locais, criar uma ponte anti-russa na Ucrânia e alimentar o governo de Kiev com armas para combate. Se Macron insistiu nas negociações pelo cessar-fogo, um dos impasses veio logo de cara. A Rússia fala abertamente em nova realidade territorial na região,
com 20% da área ucraniana ocupada pelas tropas de Moscou. Uma divergência considerada impossível de ser aceita pelo governo de Zelensky. A Europa é um ator que não pode ser destacado, né? Principalmente quando ela é vista em bloco, como a União Europeia, porque aí o seu poder econômico, militar mesmo, né, fica bastante forte. Agora, a gente sabe que a União Europeia não é um país, né? Então, é um bloco e que tem também suas divisões. Então, essa é a parte fraca, militarmente falando. Mas ela tem um peso grande e, na verdade, as esperanças da Ucrânia nesse momento estão mais com a Europa do que com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos certamente se mostram um parceiro não confiável, né? Basta ver as últimas notícias de que eles não vão entregar armas que já tinham sido acordadas com a Ucrânia. Então, a Europa, apesar de não ter o mesmo poderio econômico dos Estados Unidos e muito menos um poderio militar, ela é economicamente e militarmente também forte e pode dar uma lifeline, né, para a Ucrânia. Então, a Europa, sim, pode ter um papel forte nesse momento que o Trump vacila em relação a isso, principalmente porque a Europa já passou por guerras e muitos daqueles países tendem a tomar a situação da Ucrânia para si. Né? Os países do Báltico é uma crise existencial a questão da Ucrânia, é quase como se fosse uma guerra deles mesmo. No fundo, a Rússia se contentaria com esses 20% acrescidos de alguns outros territórios para consolidar mais aquelas 4 regiões que ela incorporou, segundo sua Constituição, ao seu território. Depois de 3 anos de afastamento, a sinalização da retomada de conversas entre Vladimir Putin e um líder europeu pode ser um passo importante para o fim da guerra. Mas a crise de confiança pode ser ainda mais decisiva e fazer com que um acordo fique cada vez mais difícil de ser realizado. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Foi convidado para o JP Inter, pegou o primeiro avião da China aqui para São Paulo para participar com a gente, né, professor? Claro, sempre um prazer estar com vocês. É muito bom te receber por aqui. Professor, a gente teve uma declaração vinda do Kremlin afirmando que é impossível para a Rússia, nesse momento, atingir os seus objetivos na Ucrânia de forma diplomática, que por isso aquilo que eles chamam de operação militar especial precisa continuar. Quando a diplomacia não funciona, quando a diplomacia não é o suficiente para atingir os objetivos de uma questão como essa, de uma disputa como essa que a gente está vendo, o que é que sobra para os 2 países envolvidos e o que é que sobra para o mundo de maneira geral, quando a diplomacia falha? Olha, Fabrício, é interessante a gente pensar que existem 3 alegações ali do Putin com relação ao cessar-fogo. Em primeiro lugar, Zelensky não é legítimo para negociar, porque a Constituição da Ucrânia, segundo Putin, não permite que ele faça isso, porque o tempo dele já, como presidente, já foi embora. Então ele não quer assinar um acordo com alguém que eventualmente faça com que esse acordo se torne inválido. Então essa é a primeira alegação. Segundo, ele está ganhando a guerra. Sim. Né? E está muito claro isso, porque ele consolidou esse território que conquistou e não vale a pena perder isso numa negociação. Em terceiro lugar, esta guerra se transformou numa guerra de atrito. E numa guerra de atrito, você precisa ter a mesma capacidade de corresponder aos ataques. E o que nós estamos vendo é que tanto os Estados Unidos como a Europa não têm a capacidade econômica de continuar administrando o fornecimento de armas para a Ucrânia. Então, Putin sabe que é uma questão de tempo nesse processo todo para ganhar a guerra. Então, a diplomacia já não vai resolver a situação, porque quando ele olha para o horizonte dele, ele vislumbra que o cenário está ganho e o que ele precisa é justamente consolidar esta situação para ter certeza de que o território permaneça sob seu domínio. Agora, professor, uma outra questão. A gente viu a manifestação do enviado especial da Casa Branca, Keith Kellogg, afirmando que os Estados Unidos não estão contentes com a Rússia, que a Rússia tem freado as negociações de cessar-fogo. A gente sabe da relação boa entre Donald Trump e Vladimir Putin. Será que entra, talvez, no cálculo da Casa Branca, o fato de que a Rússia, por ter invadido o território, por ter tomado o território e agora querer permanecer com o território, pelo menos 20% do território ucraniano indo para a posse russa,
Isso não pode acabar desencadeando outros problemas futuros, não digo nem para essa região do mundo, mas talvez legitimar outras invasões de território em um momento onde a gente caminhava para uma certa estabilidade global? É um problema, porque justamente isso acontece na Europa, que é marcada por estas guerras para a conquista de território. Se nós lembrarmos da Segunda Guerra Mundial, nada mais do que isso, né? Numa tentativa de expansão ali da Alemanha. Então, o que a gente nota nesse processo todo é que os russos estão expandindo seu território, né, para garantir o seu acesso ao mar, para garantir que a Ucrânia não se torne parte da OTAN. Então, existe ali uma série de argumentações neste processo, justamente legitimados até, e você mencionou isso, pela atuação dos Estados Unidos na guerra do Iraque. Sim. Quando os Estados Unidos atacam o Iraque sob a alegação de que havia armas de destruição em massa, numa ação preventiva, o que o Putin está fazendo e o que ele alegou era justamente a mesma coisa, a possibilidade de a Ucrânia se tornar parte da OTAN, inimiga da Rússia, na sua porta. Então ele estava agindo preventivamente. Então, a partir daí, nós começamos a legitimar algumas coisas que até mesmo no caso de Israel se utilizou o mesmo argumento. Então, este é um problema grave. E o grande, e aqui eu acho que é o fundamental neste processo todo, é que por mais que Donald Trump tenha uma amizade com Putin, os Estados Unidos de fato não têm a legitimidade para serem os mediadores neste processo, por uma única razão. Eles são os que estão fomentando todo o arsenal de guerra que a Ucrânia tem utilizado e que a Ucrânia mesmo diz, sem os Estados Unidos, a guerra se torna inviável para eles. Então, é nesse sentido que a gente vê a diplomacia falhando e Putin dizendo, olha, está consolidado o processo.